aí, meu povinho lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 8ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Kimetsu no Yaiba. Mas como batemos a meta de 1000 inscritos, e eu estou de muito bom humor, eu vou tentar trazer 3 episódios dessa tão amada teoria no mesmo dia, já que eu tô bem empolgado, e a minha mente está borbulhando de ideias. E sem mais enrolação, bora logo começar esse vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 8. Os primeiros ajudantes. Nossa história continua, quando eu havia acabado de transformar aqueles 2 adolescentes em demônios, utilizando o meu sangue. E o resultado da transformação deles dois o seguinte. Um deles ficou com os cabelos azuis claros, com o rosto bem definido, embaixo de seus olhos havia uma espécie de marca verde, e no lado direito de seu rosto, havia algo que se assemelhava muito ao esqueleto da uma mandíbula de algum animal. E quanto ao outro adolescente, aconteceu o seguinte. Ele ficou com cabelos pretos médios, uma pele branca totalmente pálida, marcas verdes embaixo de seus olhos, um olhar quase sem vida, e algo em sua cabeça, que parecia muito a metade de um capacete feito de ossos. E após ver a aparência deles, eu digo a eles o seguinte. Como vocês viraram demônios, vocês irão receber novos nomes. Daí eu aponto para o de cabelos pretos e digo. A partir de hoje, você irá se chamar Ukiyoha. Então outro adolescente começou a rir e disse. Que nome feio kkkkkk. Mas logo eu aponto para o adolescente de cabelos azuis e digo. Já você, irá se chamar Grinjou. E na hora que eu falei isso, Ukiyoha deu um leve sorriso. Daí o Grinjou e o Ukiyoha começaram a discutir, com o diálogo sendo 99% do Grinjou falando abobrinhas no ouvido do Ukiyoha, e ele estava só escutando toda aquela baboseira sem falar quase nada. Observação. O nível de poder do Grinjou e do Ukiyoha é só 60% maior que o nível de poder de um Lua superior, já que os níveis de poder de Bleach e Kimetsu são completamente diferentes. Voltando à teoria. E depois de muito falatório, eu mando os dois testarem os seus novos poderes. Então o Ukiyoha diz. Ok, né? Daí ele se concentra um pouco, e consegue fazer uma fina linha de energia, que ia de uma mão até a outra. E ao ver isso, o Grinjou começou a dizer que o Ukiyoha era muito fraco, e que o poder dele era muito mais forte. Daí eu mando o Grinjou testar os seus poderes. Então ele se concentra bastante, e consegue fazer com que as suas unhas aumentassem um pouco de tamanho. E ao ver isso, o Ukiyoha fala com uma voz bem calma. Você tá parecendo uma mulher desse jeito. E ao ouvir isso, o Grinjou começa a encarar o Ukiyoha enquanto dizia. Repete isso se você tem coragem. Daí o Ukiyoha diz o seguinte, com uma voz cansada. Eu não preciso repetir algo que tá bem na cara e todos podem perceber só de olhar. Daí começa uma discussão entre eles, e eu tava observando a treta na minha frente, enquanto pensava. Esses dois são o completo oposto um do outro. E depois de uma longa discussão, eu começo a treinar os dois, ensinando eles a lutar com espadas. E por ambos serem demônios, eu peguei bem mais pesado no treinamento deles, do que o treinamento que eu dava aos Demon Slayer. E após 3 anos de um árduo treinamento, eles já estavam bastante fortes, e já haviam evoluído bastante as suas habilidades. E agora eu vou dar uma resumida dos poderes dos dois. O Grinjou fica cada vez mais forte dependendo da quantidade de corpos que ele devorar. Assim como qualquer Oni. Sendo que quanto mais corpos ele tiver devorado, mais fortes e afiadas as suas unhas vão ficando, até o ponto dele poder transformar as suas 2 mãos em garras super afiadas. E quando o Ukiyoha, ele é bem diferente do Grinjou, sendo que ele não consegue devorar pessoas, e sim, devorar suas almas, assim como um demônio de Nanatsu. E quanto mais almas ele devorar, mais forte o seu poder vai ficar. Que no caso o poder dele é utilizar a energia que ele obtém ao absorver almas, para criar vários tipos de armas para o combate. Resumindo bem, o Grinjou é 70% Oni, 10% demônio de Nanatsu, e 20% humano. Já o Ukiyoha é 80% demônio de Nanatsu, 19% Oni,
e 1% humano, por isso ele quase não tem emoções. Voltando à teoria. E durante uma certa noite, enquanto que eu treinava os dois em combate corpo a corpo, eu sinto a presença do Mishikatsu ali perto, então eu vou até ele, já que ao contrário do Yorishi, o Mishikatsu ainda me considera como o tio dele, mesmo sabendo que eu era um demônio. E ao me aproximar dele, eu vejo que ele havia despertado a marca do caçador, e estava com a cara de quem estava enlouquecendo, enquanto que andava sem rumo por uma longa estrada, à procura de alguém que pudesse o ajudar. E logo eu sinto uma presença muito familiar, da qual eu conhecia bem. Então, eis que o Muzan aparece no meio da estrada, e fica na frente do Mishikatsu enquanto dizia o seguinte: "Você gostaria de se tornar um Oni?" E o Mishikatsu diz: "Eu nunca iria me tornar uma criatura tão asquerosa." Mas o Muzan diz: "Se você aceitar se tornar um Oni, você vai ficar muito mais forte do que já é, e vai poder viver para sempre." E ao ouvir isso, o Mishikatsu pensa um pouco e pergunta ao Muzan: "Se eu me tornar um Oni, a marca do caçador ainda vai me matar?" Então o Muzan diz que como ele iria viver para sempre, a marca não poderia o matar, e ele ficaria extremamente forte com o passar do tempo. Daí o Mishikatsu diz: "Eu aceito me tornar um Oni." E logo Muzan abre um sorriso, e faz uma de suas unhas crescerem, e logo em seguida ele injeta o seu próprio sangue diretamente na testa do Mishikatsu. Então o Mishikatsu começa a se debater no chão, enquanto que o Muzan dava uma risada diabólica. E eu estava vendo tudo aquilo enquanto pensava: por mais que possa doer no coração, ver alguém que eu considero um sobrinho, virar um Oni e sofrer tanto durante a transformação. É necessário que isso aconteça para que a história original não seja tão modificada. E após 5 minutos de dor e agonia, a transformação do Mishikatsu finalmente concluída, e ele agora estava com 6 olhos, com as pontas dos cabelos bem avermelhados, e com a pele um pouco mais escurecida. E logo Muzan diz o seguinte: "O seu nome agora será Kokushibo." Então o Mishikatsu, que agora se chama Kokushibo, vai acompanhando o Muzan até o esconderijo dele. E eu só estava olhando tudo aquilo sem dizer uma única palavra. E após ver essa cena, eu saio dali em total silêncio, subo novamente aquela montanha, e fico sentado em uma poltrona em silêncio. Mas logo o silêncio do lugar que eu estava é cortado, quando Grinjou chega onde eu estava aos gritos, enquanto que me cumprimentava. Então eu digo o seguinte ao Grinjou: "É melhor você ter um bom motivo para ter cortado o silêncio desse lugar." Observação: a montanha em que eu estou tem 4 áreas, que são as seguintes. Na entrada tem uma caverna normal como toda outra, contendo algumas tochas para iluminar o local. Mais adentro tem um corredor que leva aos quartos dos meus subordinados, que atualmente só tenho do Kyoha e do Grinjou. Após o corredor pode ser vista a sala de reuniões, com uma enorme mesa redonda no centro, e um mapa de todo o país em cima, e um total de 11 cadeiras. Que os mais espertos já devem saber o porquê de 11 cadeiras. E após passar pela sala de reuniões, tem uma porta feita de aço, que leva até o meu quarto, que é onde eu fico sentado em uma poltrona quando fico pensando na vida. Fim da observação. Então o Grinjou me diz o seguinte, enquanto que se curvava: "Meu senhor, há por volta de 350 Demon Slayers tentando invadir a nossa base, escalando o lado sul dessa montanha. O que eu devo fazer quanto a isso?" E assim que ele me informa da situação, eu dou um cascudo na cabeça do Grinjou enquanto dizia: "Você por acaso é um idiota? É para impedir eles de subirem a montanha custe o que custar, eles não podem chegar até esse lugar." Daí o Grinjou sai correndo com a mão na cabeça, e enquanto isso, o Kyoha estava caçando almas humanas em um cemitério que ficava ali perto. Observação: os olhos do Kyoha e do Grinjou são capazes de enxergar as almas e os pontos de pressão do corpo dos seres vivos. Ou seja, eles têm a habilidade do mundo transparente, só que eles não enxergam as coisas passando mais lentamente. Fim da observação. Assim que o Grinjou chega até onde estavam os Demon Slayer, a primeira coisa que ele faz é dizer a todos o seguinte: "Hora de me divertir um pouco."
Daí ele começou a descer a montanha em uma alta velocidade, enquanto que partia vários caçadores de demônios ao meio, utilizando as suas garras. E após um tempo, o Grinjow já havia matado 120 Demon Slayers que estavam tentando subir a montanha. E nessa hora, o Kyoha chega no local, e diz o seguinte ao Grinjow: eu também quero matar alguns desses lixos, para me distrair um pouco. E a princípio o Grinjow fica com um pouco de raiva do Kyoha estar ali, mas logo ele deixa isso pra lá e volta a matar os caçadores de demônios. Daí o Kyoha faz um arco de energia na mão, e dispara uma flecha de energia contra os Demon Slayer. E esse ataque acaba matando 50 caçadores. E vendo isso, o Grinjow começa a matar os Demon Slayers das piores formas possíveis, utilizando até mesmo os seus dentes para abocanhar eles, como se ele fosse um verdadeiro predador. E após mais um tempo, metade dos caçadores de demônios haviam morrido, e a outra metade deles estava caída sobre a montanha, com vários tendo sangramentos pelo corpo, e a maioria sem um braço, uma perna, ou até mesmo cortado ao meio. Daí o Kyoha começa a devorar a alma de todos os caçadores que estavam ali, enquanto que o Grinjow devorava os corpos deles em seguida. E após esse dia de matança, a montanha em que nós tecnicamente morávamos, ficou conhecida como a Montanha da Morte. Já que todos aqueles que subiam até a metade dessa montanha, acabavam sendo desmembrados por uma entidade de cabelos azuis, e logo em seguida tinha sua alma roubada por um demônio pálido de cabelos negros. Porém, em uma fatídica noite, eu estava caminhando pelas ruas de uma cidade qualquer, para devorar algumas pessoas, enquanto que utilizava a minha antiga máscara de mercenário para esconder o meu rosto. Até que eu avisto Muzan, e ele estava acompanhado pela senhora Tamayo. Então eu ativo a minha marca do caçador, que é igual à marca da maldição do Sasuke. E fico acompanhando ele sem ser visto. Observação: uma das principais habilidades da minha marca do caçador é ocultar totalmente a minha presença, fazendo com que nem mesmo aqueles que tenham a marca do caçador pudessem me ver utilizando o mundo transparente. Fim da observação. E após um tempo os seguindo, eles param de andar, e logo em seguida ficam encarando uma figura misteriosa. E esse vídeo vai ficando por aqui. Até daqui a pouco, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.